Fala pessoal, tô aqui com a Buma, toda a minha vida. Hoje eu vou falar sobre universos paralelos, mas não universos paralelos da ciência, do... Olha a Buma, Buma, Buma. Mas não do universo paralelos de ficção ou do mundo da ciência, e sim dos universos paralelos na mente de um autista. Ai, câmera. Normalizou? 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 Isso. Olha que delícia. Vem pra cá, Buma. Recentemente, há uns 2 anos, eu recebi meu diagnóstico de autismo. Sim, Áureo Almeida, do canal Áureo Almeida, o canal mais badalado de Manaus, é autista. Ah, sempre fui excêntrico desde novinho. Não foi uma surpresa pra ninguém o diagnóstico. Todavia, eu percebi que eu sempre criei universos paralelos na minha cabeça, desde quando eu era mais novo. Então, sempre que eu tinha um caminho a seguir na minha vida e eu tinha uma escolha muito difícil para fazer, eu não simplesmente escolhia e seguia. Eu escolhia, seguia e eu também vivia o caminho que eu não fui. Mas eu vivia muito tempo na minha cabeça. Isso ainda acontece, então, por exemplo, se eu tenho que começar a trabalhar em algum lugar, então eu decido, tenho que decidir entre 2 empregos. Eu vou viver os 2 empregos. Não sei se isso funciona na cabeça de toda pessoa autista ou de toda pessoa comum, mas eu vivi de uma forma muito mais intensa depois que eu entendi que isso não era comum, sabe? Quando eu comecei a olhar para dentro e comecei a perceber que não é comum você ficar vivendo uma vida que você não tem. Eu acho que eu não consigo explicar direito, então eu vou ter que pedir para um Mauro que sabe se expressar melhor que eu. Imagine a vida como uma linha. Todo mundo fala esse exemplo, né? Cada escolha que você faz vai seguir um caminho ou outro. Eles podem ser semelhantes, às vezes parecidos no futuro, mas nunca são iguais. Acontece que na mente de um autista, ou pelo menos desse autista que vos fala, no momento em que se escolhe um caminho, as noites, os dias, os pensamentos aleatórios e os momentos de reflexão serão sobre as coisas e que ele deveria estar vivendo. Aí você fala, é porque ele não lida bem com a realidade. Ah, não. A realidade é isso aí, meu amigo. A realidade é uma delícia. O que eu quero dizer é, os outros caminhos serão vividos dentro da cabeça desse que vos fala. Compreende, cabrão? Isso é algo bizarro, porque eu achei que isso era uma coisa comum para todo mundo, mas não é. Especial. Sou uma deidade. Tô brincando. Eu tenho ciência de que eu não sou o centro do mundo, mas eu tenho ciência de que isso não é algo comum de se viver. E por que eu estou falando desse jeito? Porque eu sou o áureo da versão a qual se comunica melhor se colocar o dente para frente.
Mas se você precisa de alguém que fale de maneira normal, tudo bem. Parece um pouco mais real. O que eu queria dizer mesmo é, se alguém vive dessa maneira, precisa reaprender a viver. Se eu for falar por minha experiência, um dos motivos que me fez refletir durante toda a minha vida, depois que eu recebi meu laudo, é que o problema não seria ser autista, e sim as comorbidades que a gente adquire durante esse tempo que se passa, né. Já tinha toque, já tinha algumas coisas quando eu era mais novo e desenvolvi outras coisas quando eu era mais velho. Mas eu nunca bebi, nem usei droga, nem fumava, então na minha cabeça eu ia ser uma pessoa sã durante toda a minha vida. Apesar de ter as excentricidades, não é? Mas a viver outras vidas dentro da minha cabeça, acho que sempre vai existir, sabe? Se existe alguém que vive também outras vidas, acho que você precisa lidar primeiro com essas outras vidas. Não tem como apagar. Eu vou fazer 32 anos esse ano e eu entendi que as outras vidas vão existir sempre. E o que é curioso é que a tua personalidade ela pode mudar de acordo com as outras vidas. Não que você seja uma pessoa bipolar, ou que você seja uma pessoa que vai mudar de personalidade que nem a questão do filme, dos filmes, sabe, essas coisas, mas, por exemplo, se você passa muito tempo vivendo uma vida da qual você não vive, né, pensando na vida do caminho que você não foi, quando você volta para sua realidade, você não ativa a realidade que você tá no momento. Você ainda traz coisas de lá, sabe. Então, se eu fui por um caminho em que me deixou muito triste, uma realidade, quando eu volto em si porque não é uma coisa assim: "Ah, vou pensar", é uma coisa em que eu tô aqui, tenho um devaneio, penso, vou bastante distante, quando eu volto, se isso era uma coisa triste, eu volto com aquele sentimento de tristeza. Se eu fui e era uma coisa feliz, eu volto com aquele sentimento de felicidade. Mas esse sentimento de felicidade vem com um pouquinho de: "Puts, eu deveria estar naquele caminho, mas eu já tô nesse caminho". Não que a vida atual não seja boa, a vida atual é boa. E o que é engraçado é que quando começa a ir para essas outras vidas, outras linhas do tempo, da mente, tá? Não tô dizendo que acesso nada não, tipo, coisa da mente mesmo. Tu também leva um pouco dessa vida que tu tem aqui, e tu estranha um pouco o que tu é lá. Essa é a minha vivência dentro da minha cabeça, que eu tô compartilhando no meu canal, porque esse é um canal que eu criei para poder falar sobre jogos, sobre, animes, filmes, mas também queria falar sobre a vida. No começo eu ia falar só sobre a vida, só que eu sempre tento levar tudo com humor, e eu tô querendo falar um pouquinho sério. Apesar de a outra versão tá totalmente zoada, né, aquele com dente pra frente, que enfim, se foi algo compreensível, não foi, pelo menos é algo que talvez eu possa rever o vídeo e compreender, é que essa realidade sempre vai existir. Você compreendeu, Aura Almeida?